Bom dia, hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre pirataria. A pirataria, bom, desde que exige navegação, exige pirataria, né? Então havia pirataria no tempo do Egito Antigo, entre gregos, entre romanos, né? Ali todo o Mediterrâneo, a pirataria sempre foi muito intensa. Na Idade Média, havia pirataria feita pelos vikings, né? Aí no norte da Europa. Depois, na Idade Moderna, a pirataria foi muito intensa por causa de ingleses, holandeses, também irlandeses, franceses, se dedicavam intensamente à pirataria, e também árabes, né? Boa parte do Mediterrâneo era assolada por piratas árabes. E não só no Mediterrâneo, o grande centro da pirataria durante séculos, né, foi o Mediterrâneo, mas não somente lá. Na costa da Índia também havia piratas por causa das especiarias, né? Então navegadores lá, piratas, sequestravam navios, né? Roubavam navios de especiarias que eram levados para a Europa. No extremo oriente havia piratas japoneses, né? Embora o grande centro então era o Mediterrâneo, mas havia em outros locais. Depois, com a descoberta da América, a pirataria, que nunca deixou de existir no Mediterrâneo, passou a acontecer no Caribe. No Caribe foi muito intensa, né? Aliás, o apogeu da pirataria aconteceu no Caribe, com os famosos bucaneiros. Bucaneiro é justamente o pirata do Caribe. E o filibusteiro é o pirata de duas ilhas, da Ilha Tortuga e da Jamaica, que era um lugar intenso, né, de pirataria. Ali o Caribe, por que o Caribe foi o lugar mais intenso da pirataria? No século XVII, começo do século XVIII. Por causa do grande fluxo de mercadorias que havia no Caribe e também pela facilidade que os piratas encontravam em se esconder, porque tem muitas ilhas, então fulano assaltava lá uns barcos, depois fugia para alguma ilha que ele conhecia ou ilha que lhe dava refúgio, né? Como assim ilha que dava refúgio? Sim, porque vários administradores de ilha, havia empresários, né, da pirataria, então dominavam certas ilhas, né, ou então tinham contato com os governadores locais. Então, Jamaica, que era uma colônia inglesa, era um grande centro de pirataria, que acolhia os piratas. Tortuga, idem. A parte ocidental da ilha espanhola, que é hoje o Haiti, era um grande centro de pirataria. Lá os franceses davam acolhida aos piratas, né? Lembrando que a França, Inglaterra e Holanda, e muito em menos escala Portugal, e raríssimas vezes, né? Durante um tempo até isso foi proibido na Espanha, a atividade de corsários, que eram os piratas contratados por potências, né? Então a Inglaterra foi o número 1, depois a Holanda, depois a França. E os países ibéricos não desenvolveram muito essa atividade. Países árabes desenvolveram bastante, né? Isso eu acho que eu já expliquei em outro vídeo. Bom, então todo aquele Caribe era muito intenso, na atividade de ouro da pirataria. Se diz que foi lá por volta do ano, no final do século XVII, começo do século XVIII, que havia uma grande profusão desses ladrões do mar. Uma coisa que atrapalha, né, a compreensão da pirataria são os filmes de Hollywood que tentam romantizar a atividade de piratas, né? Então esse é um grande erro, porque então romantiza que pirata era bonzinho, que pirata sofreu alguma coisa, sei lá, desculpa que se dá. Esses filmes sempre me incomodaram porque transformam um bandido em herói, né? Na realidade, o pirata, que deixa bem claro, ele era um ladrão do mar, ou pior, ele era um assassino, ele era um latrocida, melhor dizendo, uma linguagem. Se a gente for aplicar uma linguagem do direito brasileiro, ele seria um latrocida, aquele que mata para roubar. Então, assim que era a atividade do pirata, não tem nada de nobre, nada de glamurosa. Eram pessoas que se dedicavam a assaltos ao mar ou às cidades costeiras com o mero objetivo de ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. E matavam para isso. E haviam piratas que eram profissionais e haviam piratas, esses normalmente de marinheiros, né, que faziam bico na pirataria. Isso era muito comum. Então, fulano era um trabalhador normal e aí era contratado pelo pirata mor para
para fazer um assalto, depois ele ficava com uma parte do butim e depois voltava à sua atividade normal. Então funcionava mais ou menos assim. Havia então o líder, né, o capitão do navio, que era o pirata, né, que tem vários nomes, como o Capitão Kidd, o Barba-Rossa. O Barba-Rossa, na verdade, era o Barba Vermelha, né, o Barba Negra, Rock Brasiliano, entre outros, né? Houve muitos piratas. E Morgan foi ao mesmo tempo administrador da Jamaica e pirata. Então havia esses grandes piratas, que era o chefe da embarcação. Ele contratava então marinheiros, né, mercenários, para ajudar a trabalhar no navio e para assaltar os barcos ou as cidades que ele pretendia. E aí ele dividia. Normalmente, acho que ali no Mediterrâneo devia ser 1/3 para quem contratou o barco, né? Podia ser o próprio dono do barco, o próprio pirata, né? Ou contratado por alguém em terra firme, que eram empresários ali dessas regiões que eu falei, Haiti, Tortuga e Jamaica. Então esse 30% ficava para esse empresário da ladruagem de terra firme. Uma boa parte para o capitão, que eram justamente esses piratas mais famosos, e aí um salário, né, que variava de tempos em tempos, conforme o butim, para os marinheiros, né, que eram os mercenários de alto mar, que também não deixavam de ser piratas. E havia até um cálculo tragicômico, que era: o fulano perdia um olho e tinha direito a tantas moedas de ouro, o cara perdia uma perna, tinha direito a outro tanto de ouro, né? E isso era combinado, para não dar briga, era combinado antes dos ataques, né, para não causar briga. É verdade que os piratas, por só quererem dinheiro, lutavam entre si, claro. E os piratas eram brutais, qualquer coisa era condenado à morte e acabou. E alguns piratas torturavam antes de matar, né, uma coisa de crueldade. Os piratas eram muito cruéis, alguns não só queriam matar, mas também torturavam justamente para impor terror e para que as presas cedessem seus valores sem lutar, né? Porque ficavam com medo de além de morrer, ser torturado, né? E quando o pirata era capturado, ele era condenado à morte imediatamente. Essa era a lei do mar. Então um capitão lá de um navio espanhol, português, sei lá quem, capturou um pirata, o pirata perdia a cabeça. No Tâmisa, em Londres, havia fileiras, né, de piratas enforcados, né, justamente para dar o exemplo. Olha, não façam pirataria, que senão o seu destino vai ser a morte, né? E é o que, aliás, é curioso: a Inglaterra contratava corsários para atacar os espanhóis, mas não gostava de ser atacada por esses mesmos corsários ou piratas, né, que eram condenados à morte, né? A hipocrisia enorme. E então não tem nada de glamuroso essa atividade de pirataria. Quando que acabou a pirataria? A pirataria nunca acabou. Ela existe até hoje. Por exemplo, lá na costa da Somália tem piratas, né? Piratas modernos, mas não deixa de ser piratas. Tem na costa da Nigéria, mesmo no Brasil tem alguns piratas pé-rapados aí que atacam os barcos, né? Então a pirataria nunca deixou de existir, nem dá para rastrear quando começou. E agora, quando acabou os corsários, a atividade de corsários terminou por uma lei internacional em meados do século XIX. Vamos fazer apenas aqui 2 citações comentando sobre a pirataria em geral, né? Segundo Braudel, a pirataria exige necessariamente um circuito de intercâmbios, é inseparável do comércio. Argel não teria chegado a se converter num grande centro de corsários sem chegar a ser ao mesmo tempo um grande centro comercial. E uma outra citação, segundo Bustamante: sob o nome do corso marítimo se compreende a empresa naval de um particular contra os inimigos de seu estado, realizada com permissão e sob a autoridade da potência beligerante, com o exclusivo objetivo de causar perdas ao comércio inimigo e entorpecer o neutro que se relacione com tais inimigos, que é a carta de marca já comentada por mim. E vamos comentar aqui alguns outros piratas. Então, aqui no Brasil, Thomas Cavendish, chegou alguns outros piratas famosos, né? Morgan,
Cavendish, Mainwaring, Blackbird. O Blackbird chegou a capturar 450 embarcações em 4 anos. Foi o pirata com maior sucesso registrado na história. Capitão Kidd, famoso, depois foi enforcado em Londres. Roque Brasiliano, apesar do nome, ele era holandês e assaltava a costa do Brasil. Chegou a ter uma ridícula República dos Piratas de Bu Regreg na costa norte africana. A França também teve seus piratas famosos, como François Leclerc, que era que eu acho que com ele que surgiu a história de perna de pau do Caribe, né? Etc. O único pirata famoso, teve um dos raros piratas espanhóis, foi Amaro Pargo, e também outro Soto Aboal. E em Portugal se destacou um pirata chamado Bartolomeu Português, que chegou a escrever o Código de Pirataria. Curiosamente, também os judeus também se dedicaram à atividade de pirataria. Davi Abravanel, Moisés Corren, Jean Lafitte, Samuel Palache foram exemplos de piratas judeus. E até um caso curioso de Jacob Coriel, que depois de exercer a pirataria, viajou até Israel e se dedicou ao estudo da Cabala, realmente impressionante. E chegou a conhecer e foi aluno do Isaac Luria, né, um dos grandes mestres da Cabala. Os judeus financiavam a pirataria na costa espanhola e italiana. E havia cemitérios no Caribe com símbolos judaicos e de piratas, né? Não. Então é isso, é uma pequena amostra grátis da atividade da pirataria. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.